Estamos de volta com o professor doutor Tomás Veloso discutindo o impacto da inteligência artificial na avaliação educacional e no apoio aos professores e no desenvolvimento sustentável. Professor Tomás, nós sabemos que você tem um trabalho também muito significativo com as comunidades desfavorecidas no que diz respeito à educação. Como você considera que a inteligência artificial pode nos ajudar a vencer as desigualdades e a ter um melhor aproveitamento educacional? Olá, professora Isabela. Bom, a gente tem aí um grande desafio, tanto do ponto de vista das desigualdades educacionais, quanto também das desigualdades digitais ou de competências digitais. A gente encara dentro do contexto brasileiro as nossas desigualdades, talvez de uma forma não tão bem articulada enquanto educação, mas quando se trata de tecnologia, aí sim a gente praticamente não tem nenhuma ação que de fato concretize essa diminuição das desigualdades quando a gente pensa em inteligência artificial. Até porque tudo é muito novo, então a gente precisa pensar um pouco como que a gente consegue atender essas comunidades desfavorecidas no sertão nordestino, na floresta amazônica, no Pantanal Mato-Grossense, enfim, em comunidades que de fato são difíceis da gente ter acesso tanto à internet, a conexão com a internet, quanto a dispositivos móveis de ponta, tá? Então, como é que a gente pensa um pouco no uso da IA para essas comunidades que não têm esse acesso bem estabelecido, ou quando tem esse acesso é super limitado, tá? O meu grupo de pesquisa, ao qual faço parte na Universidade Federal de Alagoas, chamado Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais, o NIS, da UFAL, a gente vem desenvolvendo, junto com pesquisadores do mundo inteiro, um conceito, e liderando, na verdade, a agenda global de pesquisa nessa área, chamada de AIED Unplugged, né? Seria a inteligência artificial em educação desplugada. Esse conceito ele foi desenvolvido prioritariamente pelos professores Seiji Zotani e Ig Ibert Bittencourt, o primeiro da Universidade de São Paulo, o segundo da UFAL, lá do NIS. Ambos são os criadores e fundadores desse núcleo que eu faço parte de pesquisa. Eles desenvolveram esse conceito para que a gente começasse a observar as necessidades reais das comunidades desfavorecidas dentro do sul global, né? No período, e aí só contando uma brevíssima história, eles estavam, um como professor visitante na Universidade de Harvard e outro como pesquisador visitante na Universidade de Harvard. Eles viam que muita coisa era imposta do norte global, que é o norte rico do nosso globo, né? No desenvolvimento de tecnologias em relação ao sul global. Sendo que essas tecnologias elas jamais atenderão às necessidades e expectativas de uma comunidade ribeirinha lá no município próximo ao município de Manaus, ali no estado do Amazonas. Então, como a gente consegue desenvolver capacidade e tecnologia local para a gente atender às nossas próprias demandas? Então, nós, pesquisadores do Sul Global, a gente começa a entender que, olha, a gente precisa desenvolver nossas próprias tecnologias. A gente precisa dar cabo a responder aos nossos problemas de desigualdade. A IA, ela vem apenas como talvez uma ponta do iceberg, para a gente entender que a IA, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. Se eu consigo levar essa ferramenta para uma comunidade desfavorecida a partir de um aplicativo ou para o uso de um celular com baixíssima conectividade com a internet, ou um celular ainda bastante obsoleto já, e mesmo assim conseguir ajudar o professor na prática pedagógica dele, eu acho que esse é o caminho que a gente vai trilhar. Esse é o conceito geral do que a gente está chamando de inteligência artificial na educação desplugada. Mas, descendo um pouco mais o nível para o nível de desenho da solução tecnológica, aí eu estou desenvolvendo uma nota técnica que eu trabalho muito com o que a gente está chamando de inteligência artificial inclusiva, que é exatamente como é que você, que gerencia, gesta e produz tecnologia, como é que você deve pensar esses contextos dos desfavorecidos, para que a gente não aumente a lacuna que existe de desigualdade entre estados, entre alunos que têm mais acesso e menos acesso à tecnologia. Maravilha, eu estou achando o assunto interessantíssimo, uma contribuição muito rica para o nosso
panorama de entrevistas aqui no programa E Agora Brasil, e com certeza, assim que estiver pronta essa nota técnica, nós vamos acrescentar aqui na descrição do nosso vídeo. E, professor, como você percebe, então, que se nós utilizarmos a computação desplugada, se nós pensarmos nos aspectos da desigualdade, da inclusividade, como que nós podemos, então, promover uma maior equidade através da inteligência artificial, do pensamento computacional, né, de tudo aquilo que permita que os nossos alunos, mesmo com essas condições tão desiguais, possam adquirir maior capacidade, maior expertise, está disputando aí com os nossos alunos de outros países. Veja, professora, eu acredito que a gente precisa ainda, talvez, dar um passo atrás de entender que o Brasil ainda tem muita dificuldade em trabalhar com conhecimentos básicos de língua portuguesa e matemática. Os processos de alfabetização no Brasil, eles giram em torno de 68% apenas da nossa população. E quando você vai para a área, isso dados do programa Criança Alfabetizada do Ministério da Educação. E quando você vai para áreas mais pobres, esse número despenca, né? Então a gente tem aí desafios ainda basilares e fundamentais para que a gente consiga avançar na direção que a gente almeja com a inclusão digital, com o uso da inteligência artificial, com a melhoria dos nossos indicadores, tanto do ponto de vista de letramento matemático quanto letramento científico, né? O processo de alfabetização. Mas eu diria, tá, que a tecnologia pode ser uma aliada fantástica nesse processo de aquisição desses conhecimentos fundantes ou basilares. Só para a gente contar um pouquinho uma experiência que eu tive há 2 anos atrás, quando estive no Amazonas, né, na capital Manaus, quando eu conheci ali o Centro de Mídias na Educação, foi a partir da tecnologia que aquele grupo conseguiu atingir mais de 33 mil alunos em comunidades ribeirinhas que não tinham acesso à educação. A partir de uma antena VSAT, a partir de uma televisão e de um tutor local que faria todo o processo de gestão desse ensino, né? O que lá não é chamado de EAD, é chamado de ensino mediado por computador, né? Um conceito, inclusive, novo para o Banco Mundial, que fez essa avaliação. Na época, a professora Emiliana Vega estava como chefe de educação do Banco Mundial, que fez essa avaliação lá, enquanto a gente tinha como secretário o professor Rocieli Soares, que atualmente é o secretário de Educação do Estado do Pará, que recentemente, no último IDEB, em 2023, né, alavancou o Estado nos seus índices de qualidade da educação básica, né? Então, eu acho que a tecnologia ela consegue nos ajudar ainda em problemas que a gente tem, que são basilares, que são até mesmo inconcebíveis, né? Se a gente parar para pensar, um aluno de 10, 12 anos, né, não ter a capacidade de ler um texto simples, de extrair informações desse texto, é algo que nós não devemos nos orgulhar, né? Então, como é que a gente atua dentro desse cenário com as tecnologias que a gente tem para essas regiões, tanto desfavorecidas quanto as favorecidas, né, por uma região econômica um pouco mais desenvolvida, tá? Então, a tecnologia que nos ajude a pensar na solução desses problemas reais do Brasil, elas são super bem-vindas. E a gente precisa de pessoas, técnicos, pesquisadores, cientistas, indústria, que nos ajude a levar essas soluções para, de fato, ajudar nossos colegas professores que, pasmem, estão desejando muito essa ajuda. Porque muitas vezes a gente tem redes de ensino com pouca estrutura de formação, com pouca estrutura de atendimento a essas comunidades mais afastadas, quilombolas, do campo, ribeirinhas, escolas da floresta. Então a gente, de fato, precisa dar esse apoio necessário a esses professores, a esses colegas professores. Maravilha, professor. Você mencionou essa experiência em Manaus e eu imagino que existam outras experiências no Brasil e no mundo que também sejam importantes de serem mencionadas. Caso o senhor queira trazer ainda algum outro exemplo de alguma outra experiência que o nosso público possa conhecer, eu acho que seria muito válido também. Claro, Manaus, um pouco antes da pandemia, se viu bem estruturado para atender a sua rede, dentro da sua realidade, claro,
para, de repente, a gente ter um ensino remoto emergencial, né, o ERE, lá que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu. E essa boa prática ela foi expandida para outros estados do Brasil. Então, a gente tem centro de mídias no Piauí, a gente tem em São Paulo, e isso gerou uma demanda no Ministério da Educação no ano de 2019, perdão, para a criação de uma rede de inovação para a educação híbrida, no qual eu fui o coordenador técnico de implementação dessa rede. Então, hoje nós temos a rede de inovação para a educação híbrida em 24 estados da federação, todos eles inspirados no modelo de Manaus, do Amazonas, de São Paulo e do Piauí, e também do estado do Ceará, que a gente tem aqui o nosso Centro de Educação à Distância, para que a gente conseguisse disseminar ainda mais a prática da produção de conteúdo, do compartilhamento de conteúdo via web, da capacitação dos professores em tecnologias digitais e algo mais nesse sentido. Então, dentro do Brasil, eu aconselho vocês que estão nos assistindo a pesquisarem um pouco sobre a Rede de Inovação para a Educação Híbrida, a RIE, uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, dentro do meu grupo de pesquisa, que faço parte lá, que é o NIS, tá? E, para além disso, internacionalmente, a gente está com conversas com o governo de El Salvador e da Colômbia, para que a gente leve um pouco das tecnologias que a gente está desenvolvendo dentro do contexto brasileiro para essas realidades que também são muito parecidas com a nossa, embora a gente tenha ainda a barreira da língua, já que o Brasil é o único país da América Latina que fala português e o restante, mais de 90%, falam espanhol, né? Mas essa é a ideia da gente também transpor as fronteiras do nosso país, dado que nós somos, sim, uma liderança internacional dentro do contexto do Sul global. Beleza, muito bom. E o que você destacaria ainda como algo relevante do futuro da inteligência artificial na educação, pensando nos gestores públicos, nos tomadores de decisão? Como é que você acredita que ela poderia ser utilizada para melhorar todo o sistema de ensino? Veja, a gente está numa franca evolução do processo de inteligência artificial, né? Recentemente, eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra do Sam Altman, né, do CEO da OpenAI, que é a detentora do ChatGPT, que é a inteligência artificial mais difundida, eu diria, globalmente, que dizendo que nós estamos muito próximo de um novo passo ou de um novo pulo de evolução da IA, que é o que eles chamam de agentes de inteligência artificial. Seriam agentes capazes agora de produzir conhecimentos para além daqueles que a gente apenas pergunta para eles, né? O que é uma evolução cognitiva, entre aspas, né? Porque a inteligência artificial a gente sabe que é um processo de números, né? Matrizes e vetores ali, mas se a gente pensar em cognição de computação, é uma evolução dessa cognição, né? Desse processo cognitivo dentro da inteligência artificial. E isso nos abre, professora, uma possibilidade ou um leque de possibilidades que, ao meu ver, a gente ainda não conseguiu mapear, né? De modo que, se no processo avaliativo o que eu já falei já é algo extremamente substancial, se a gente tem no processo de avaliação e monitoramento de políticas públicas, coisa que o Brasil não faz de forma sistemática. O Brasil não costuma fazer avaliação e acompanhamento e monitoramento de forma sistemática das suas políticas, né? As políticas, principalmente em nível mais baixo do município, geralmente ela é muito baseada no achismo. Ah, eu acho que isso dá certo, eu acho que aquilo dá certo. Vai lá, implementa e depois vê o que acontece, né? E não tem uma prática do ponto de vista de política pública de desenho e implementação, avaliação e acompanhamento. Então, a IA ela consegue nos ajudar nesse processo. Então, você imagina se uma IA seria capaz de nos ajudar e dizer assim: olha, professor Tomás, aquela política que você implementou ali no seu governo, ela não funcionou. Mas está aqui o porquê que ela não funcionou e o que você deve atacar para resolver o seu problema. Então, isso seria fantástico, né? Do ponto de vista analítico, seria fantástico, tá? Então, a gente tem aí na IA uma boa ferramenta, eu diria. Não é suficiente, ela não vai responder todos os nossos problemas, mas com os bons inputs que a gente pode dar, né, com as boas entradas que a gente pode dar nela, a gente consegue bons resultados que eu diria que pode potencializar o nosso trabalho. E aí, trabalho dos especialistas, trabalho dos formuladores de políticas públicas, dos professores e tudo mais. Aí eu acho que a gente tem uma boa ferramenta nas nossas mãos. E aí é importante a gente também ter
já que a gente tem uma bazuca nas mãos, não vamos matar uma formiguinha, né? Vamos pensar, de fato, nos grandes problemas que a gente tem, nos grandes desafios de desigualdade que o Brasil enfrenta e como que a gente consegue solucioná-los com tecnologia. Maravilhoso, professor. Muito agradecida. Sua entrevista foi muito ilustrativa para o nosso trabalho aqui. Eu agradeço, mas infelizmente nós chegamos ao fim de mais uma edição do programa E Agora Entrevista e trago a claro. Vou começar essa parte de novo, Ricardo. Que bom, professor. Ficamos muito felizes com a sua participação no nosso programa, mas assim nós chegamos. Ai, de novo, Ricardo. Que bom, professor. Muito agradecida pela sua participação no nosso programa. E assim nós encerramos mais uma edição do Aí Agora Entrevista. Um agradecimento especial ao professor Tomás Veloso por compartilhar a sua expertise conosco e a você que nos acompanhou. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, e de assistir também ao programa pela UNB-TV no canal 15 da NET Brasília e pelo site unbtv.nb.br. Até a próxima!